Hello, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e vamos falar de livros. Confesso pra vocês que quando eu iniciei o blog, eu iniciei por conta dessa minha paixão por livros. Eu amo ler e amo contar a história dos livros que eu leio. Sim, tenho essa mania horrível dos spoilers. E se você já é minha seguidora lá no blog, você sabe que sim, quando eu conto sobre um livro, eu geralmente conto praticamente toda a história do livro, tá? Isso é um defeito meu, mas que levam outras pessoas a ler. Sim, porque quando eu conto a história, eu conto com tanta empolgação que quem tá me ouvindo diz: preciso ler esse livro. E nada mais justo, 2017 tá acabando. Eu li muitos livros esse ano, como todos os anos, porque ler é uma das minhas paixões. Então, eu resolvi trazer aqui 5 indicações de livros, que talvez sejam uma roubadinha, seja, porque tem dois aqui que simplesmente assim, são séries. Então vai ter mais de um livro envolvido. Mas se você lê um e não lê o outro, você não vai, perder a história. Mas se você puder ler todos, vai ser muito legal, tá? No geral, eu trago para vocês livros de romance, geralmente também romances para o público adulto, tá? Se tem alguma garotinha que me assiste, desculpa, mas indico para vocês os livros da Thalita Rebouças, Diário de Banana, vocês vão gostar muito, mas o que eu vou falar aqui hoje não tem nada a ver com isso. Mas, se vocês quiserem passar em alguma livraria e comprar, vocês vão gostar muito. Eu vou começar aqui talvez pelo livro mais diferente. Talvez não, é o livro mais diferente, mas é um livro que eu gostei muito de ter lido esse ano, que é o livro da Chata de Galocha, da Lu Ferreira. Gente, ele é um livro simples de ser lido, tá? É muito bom. Tem aqui simplesmente um pouco da história da Lu e tem as dicas da Lu, o que é muito mais legal. Tem receitinha, tem dicas de beleza, tem dicas de estilo e tem as dicas de alguns dos lugares que a Lu já passou, como São Paulo, como Nova York. Tem experiência dela com a maternidade. Então, é um jeito de ficar um pouquinho mais perto daquelas blogueiras que a gente curte. E eu acho a Lu uma blogueira super digna no quesito honestidade. Ela fala daquilo que ela gosta. Ela não é aquela blogueira que tá 100% loucona. Ela tem um relacionamento muito bacana com a família, traz eles ali pra o mundo dela da internet, para o mundo do YouTube, mas não é aquela coisa forçada, não é aquela coisa louca, sabe? Que tem muito por aí. Então, assim, super indico. E o canal da Lu é um canal que eu muito indico. Então, Chata de Galocha, por Lu Ferreira, é uma das minhas indicações. Próxima indicação, agora sim a gente começa os livros de romance, tá? Vou indicar para vocês Cadu e Mary, da Ice Meyer. Ela tem outros livros, ela tem uma série que eu amo muito, que é After Duck, aqui, tá? A autora, não sei se vocês vão conseguir ler, da série After Duck. E, gente, esse livro é lindo, ele se passa no Brasil, é uma coisa que eu tenho gostado muito de algumas autoras, é que elas estão contando a história aqui no Brasil. A gente tem muito romance adulto de autoras americanas, tá? De autoras estrangeiras. E, inclusive, After Dark se passa em Los Angeles, tá? E ter Cadu e Mary sendo a história contada aqui no Brasil é muito maravilhoso, tá? É um romance leve, gente, muito leve, que conta a história de Cadu e de Mary, que um é patrão, o outro é empregado. E como todo romance, tem as suas reviravoltas, tem seus acontecimentos, tem as implicâncias da família, suas brigas de família. Mas tem aquela parte mais importante de todo conto de fada, onde o amor prevalece. Então, a leitura leve, tá? Descontraída, que deixa você com aquele pouquinho de aflição e que eu super recomendo. Próximo livro lido e amado é uma colaboração entre 3 escritoras, tá? E a Ice Meyer é uma delas.
é a Aisser Meia, a Brittany Cherry e a Camila Moreira. E os livros, ou as histórias, os contos, é do livro ABC do Amor, tá? Que tem Quando o Destino Encontra Saudade, O Perdão Muda a História e O Desejo Nasce do Amor. Eu já tenho também resenha desse livro lá no blog, tá? E a primeira história é O Doce Reencontro, que é da Aisser Meia, que conta a história de Jade e Alex. História de Jade e Alex, que são amores de um passado que talvez não tivesse dado muito certo, mas que se reencontram, gente, no futuro. E a história se desenrola de um jeito tão gostoso, de um jeito tão doce, sabe? E a gente chega até um futurinho, que é muito lindo, que eu acho que deveria ter se desenrolado. Eu acho que essas histórias deveriam ter sido histórias de um livro só, um pouco maiores, pra gente ter mais coisas a saber, porque são bem empolgantes, sabe? Mas são histórias muito bonitas, assim, muito bonitas. Da Brittany Cherry, a gente tem As Cartas que Escrevemos. Essa história não se passa aqui, tá? No Brasil. A história da Jade e do Alex se passa no Brasil, uma coisa que eu gosto muito, que é esse acontecimento. Já a da Brittany, não, tá? Ela não é brasileira. E a tradução é feita pela Andréa Barbosa. E As Cartas que Escrevemos conta a história de Ana e de Jack, também um casal que se separou. Já digo que não é a minha história favorita do livro, mas o desenrolar é tão louco que ganha a gente. E uma coisa legal é que eles vão se casar de uma maneira bem inusitada. Eles vão para um casamento, para a cerimônia de uma maneira bem inusitada, sabe? É bem bonito também. A outra história é a história da Camila Moreira, que é Além das Cores. Essa é a história que eu acho que nos faz pensar mais, porque ela vem com uma questão mais forte, tá? Que ela conta a história de Leandro e... olha a pessoa esquecendo o nome da personagem principal. Ela conta a história de Leandro. É a história de Leandro e Alice. Sabe quando você acorda e tá tendo um dia péssimo, mas dobra por 2, por 3, talvez. É a história de Alice. E ela conhece o Leandro por aí. Vai trabalhar para Leandro. E Leandro é uma pessoa difícil. Alice não sabe por quê no início. Até que ela se envolve com o patrão. Até que ela começa a descobrir as coisas por trás dele. E descobre que ele é ainda mais difícil. Tudo porque ele é disléxico. A história se passa em torno disso, mas ela só descobre depois, sabe? E muitas vezes, por isso que eu disse que são das histórias que nos faz pensar muito, porque dislexia muitas vezes passa despercebido. Os pais, quem tá em volta não cuida. E, tipo, tem que ter alguém que acredite em alguém que é disléxico. E esse livro, que é o último conto, que é o Cartas, que é o Além das Cores, diz isso, tá? Traz isso. E não sei, porque eu ainda não cheguei a pesquisar a fundo a Camila, mas é um livro que eu também gostaria que tivesse uma história a mais, uma continuação. Porque gostei muito da Alice e do Rodrigo. Vamos agora às minhas séries do ano, tá? Venho com a série Batidas Perdidas, que é da Bianca Briones, que sim, se passa no Brasil, gente, se passa em São Paulo. E tem resenha
de quase todos esses livros, eu acho que o único que não tem resenha é o da Chata, eu acho. Mas eu acho que tem também, tá? É uma série com 4 livros. As Batidas Perdidas do Coração, A Culpa Perfeita do Coração, O Descompasso Infinito do Coração e O Desapego Rebelde do Coração. É uma história de família, onde a gente vai descobrindo a história de cada personagem, os entrelaços de uma família que agregam uma outra família, que formam famílias. Então aqui a gente tem a história do Vivi e do Rafa, mas que para chegar na história da Vivi e do Rafa, tem a história da Vivi com o irmão dela, tá? Que é o Rodrigo. Tem a história do Rafael com o primo, que é o Lucas. Tem a história dos pais, tem a tragédia dos pais, tem a tragédia da família, o que torna a história muito bonita. Tem toda uma questão de problemas com drogas, tá? Que é uma coisa que os jovens vivem muito, tá? Que a história aqui é feita por jovens, não por pessoas, digamos assim, velhas, mas é uma história de jovens ali entre os seus 20 e poucos anos, e os pais são o quê? 35, 40, no máximo 50. É uma história divertida, mas que tem o seu lado trágico, muito trágico até, sabe? Mas que é feito por superação. Então, no primeiro livro, a gente vê a história da Viviane e do Rafael com os entrelaços com toda a família, e que é onde a parte da droga se faz mais presente, onde a luta do Rafael é muito constante. E Viviane vai fazer parte dessa vivência. E não só ela, mas como toda a família, porque a droga não atinge uma única pessoa, atinge várias. Então, As Batidas Perfeitas do Coração nos mostra isso, tá? Já... Tô brincando, já posso botar os livros. Já a Escolha Perfeita do Coração, ele vem trazer a reconciliação, ele traz o casamento da Vivi, do Rafael, ele traz o nascimento das filhinhas, ele traz a perspectiva das coisas boas, tá? Do que o não desistir nos traz. Então, recomendo que leia os dois. Logo depois, a gente vê com a história da Clara, tá? E do Bernardo. Bernardo, amigo da Vivi, Clara também amiga de ambos. E assim, quando você lê o primeiro livro, você já meio que começa a saber um pouco sobre a história dos dois. Mas é nesse livro aqui que tudo se faz presente, que a história dos dois se desenrola e que os dois vão passar a viver o amor verdadeiro que eles têm um pelo outro desde sempre. Aqui nesse livro a gente fala muito de... como é a palavra? Ela sofre com pressão psicológica, tá? Da madrasta. Então, é uma outra coisa que a gente tem vivido muito hoje, essa pressão psicológica, sabe? Que o todo tem nos feito. Então, é um livro que também nos faz pensar. Nos faz pensar sobre drogas, sobre tragédias. Nesse livro tem separação, nesse livro tem quando você fala sobre pressões psicológicas, pressões sobre emagrecimento, sobre vida saudável, sobre beleza. Esse livro aqui traz muito sobre. E o último livro da série, que seria o livro 3, tá? Eu ainda não vi para comprar, que eu espero que a autora lance. É o livro que conta a história do Lucas, que pra mim foi a única história que ficou entreaberta. Se você já leu ou se você lê esses livros, você vai sentir a mesma coisa que eu tenho certeza. Aqui a gente tem o desenrolar da história da Branca, do Lex e do Rodrigo. Aqui a gente vem para deixar o orgulho de lado. Aqui a gente vê que nem sempre a idade é o que fala, é o que é o verdadeiro. Nem sempre eu que sou mais velha sei mais do mundo, sabe? As dores fazem a gente amadurecer, faz a gente saber. E esse último livro traz isso. Então, super indico também. Como eu disse, você pode ler os livros separadamente, mas se você tiver a série, você vai entender todo o contexto, tá? A história vai ficar mais completa, por isso que eu espero que vocês leiam os 4 indicados. E por último, que já foi indicado aqui, e eu
trago eles novamente. É a série A Garota do Calendário. Tá? Eu tenho 2 boxes que fica mais barato. É um livro que tem contos de janeiro a dezembro e conta a história de Mia. Acho que foi uma das histórias mais empolgantes que eu li nesse ano. Ela não se passa no Brasil, ela se passa nos Estados Unidos e se passa em vários estados dos Estados Unidos, tá? É um livro cativante, é um livro que nos faz aprender. Ai, a garota do calendário, ouvi dizer que é a história de uma prostituta. Não tenho isso a dizer, tá? Ela é uma garota de luxo, ela é uma garota de aluguel, mas não necessariamente uma garota de programa. E é isso que faz a história ser interessante. Ela encontra um amor, ela salva a família, ela descobre uma profissão, ela ajuda pessoas, ela descobre um irmão, ela se arrepende, ela aprende. E pelo livro a gente também aprende com a Mia, sabe? É uma história muito, muito intrigante, é uma história que nos faz querer. Você vai lendo janeiro, querendo chegar em fevereiro, e quando você chega no meio de dezembro, você diz, não, eu quero mais. Sabe, é um livro muito, muito gostoso, com uma história muito gostosa, que até os pontos críticos da história, você diz, pelo amor de Deus, tem horas que você quer bater em Mia, que você quer entrar no livro, que você quer... Porque quando eu leio, gente, eu me imagino. Eu tô ali, eu tô em segundo plano vendo a história, tá? Então, assim, eu quero estar ali, eu quero sacudir a personagem, pelo amor de Deus, garota. Vai, diz sim a esse homem logo, aceita, sabe? Mas, assim, é muito, muito maravilhosa. Eu acho que o Andrew Carlan acertou muito nessa história, tá? E eu já vi que o autor tem uma nova série. Não comprei ainda porque no Brasil ainda não tem todos os livros, tá? Então eu prefiro comprar quando já tem todos os livros. Mas é essas minhas indicações pra vocês. Chata de Galocha, da Lu Ferreira. Cadu e Mary, da A.C. Meyer. ABC da Amor, da A.C. Meyer. Brittany Cherry, Camila Moreira. A série Batidas Perdidas, da Bianca Briones. E A Garota do Calendário, toda a série do Andrew Carlan, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das indicações. Já peço para curtir esse vídeo se você gosta de livro. Me perdoem por ter ficado muito grande, porque eu gosto de falar quando se trata de livros, gente, tá? Mas essas são as indicações. Se quiser mais indicações, passa lá no blog, vai lá em Cultura e Lazer, se eu não me engano. Clica lá, lá vai ter várias resenhas de livros, tá? Então é isso, para não me prolongar mais, curte se você gostou. Se você gosta de resenhas de livros, já se inscreve aqui no canal que eu prometo trazer muita coisa nesse ano. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!